Então, gente, continuando aqui, a gente estava vendo aí a demanda marshalliana e a demanda hickesiana, e elas são o, o resultado aí do problema de otimização restrita do consumidor, né? Por uma ótica, a gente considera que o consumidor está maximizando a utilidade sujeito à restrição orçamentária, é a demanda marshalliana, daí a gente chega no conceito de demanda marshalliana. De outro lado, o consumidor tenta minimizar a sua despesa sujeito a uma restrição de um determinado nível de utilidade a ser alcançado. E aí a gente chega na ideia de demanda hickesiana. Mas, ao final das contas, as duas demandas expressam a mesma ideia. É o consumidor tentando alocar sua renda para obter a mais alta satisfação ao menor despesa possível, tá? E isso compreende o uso de toda a sua restrição orçamentária. Mas aí foi o que eu falei, não precisa se preocupar com as expressões aí, né? Aqui no curso, aqui em aula e aqui no vídeo está um pouco mais complicado, mas na prova eu facilito. O que está expressão literal, eu ponho valores que a conta facilita muito, tá? Mas aí seguindo, então, a gente tem que, a partir do problema de otimização aí do consumidor, né, a gente pode definir que os bens têm determinados tipos, né? A gente define os diferentes bens da economia, né? Então, a gente tem o quê? A gente tem o conceito de curva renda-consumo, né? Que é basicamente o problema de otimização restrita do consumidor, né? A curva renda-consumo indica como que varia a quantidade consumida dos diferentes bens que um consumidor consome, dado que varia a sua renda, tá? Então é a curva renda-consumo. E ela indica o quê? Supõe que o consumidor tem uma certa restrição orçamentária e aí ele aloca a sua renda de forma a obter o mais alto nível de satisfação possível. E aí ele alcança uma determinada curva de indiferença, no qual ele vai ter a definição das quantidades ótimas a serem consumidas dos diferentes bens, né? Se mantido o nível se mantido os preços relativos, né? Se variar apenas a renda do consumidor, digamos que a renda do consumidor aumente, então ele vai consumir a quantidade ótima de X e Y. Mas se a renda do consumidor, mantido os preços relativos, a renda do consumidor aumenta, então ele vai ficar menos restrito, o que significa dizer que a curva de restrição orçamentária vai se distanciar da origem, né? E aí o consumidor vai realocar sua renda de tal forma a consumir uma nova cesta de consumo que permita a ele obter o mais alto nível de renda possível, que é dado por sua restrição orçamentária. E fazendo isso ele vai alcançar a curva de indiferença CI2, né? No qual ele vai escolher uma nova cesta de consumo e ele vai consumir mais de todos os bens. No caso, ele vai consumir X2 e Y2, passam a ser as novas quantidades ótimas a serem consumidas dos dois bens, tá? E aí, mais uma vez, suponha que, mantido o preço dos bens, a renda do consumidor monetário aumente de novo, né? Então ele poderá realocar a sua renda de forma a alcançar um nível de utilidade e satisfação maior ainda, e com isso ele vai alcançar uma curva de indiferença mais distante da origem ainda, e com isso ele vai ter uma nova cesta de consumo, vamos dizer a cesta C, no qual ele vai consumir novas quantidades de X e Y. E aí pronto, vamos considerar que a renda dele varia assim, né? Poderíamos considerar, mantidos os preços dos bens, diferentes outros níveis de renda, e isso nos levaria a outras diferentes escolhas ótimas de consumo para esse consumidor hipotético, né? Se a gente traçasse uma linha ligando todas essas diferentes cestas, a gente teria o que em economia é chamado de curva renda-consumo, né? E essa curva indica se o consumidor consome a mais ou a menos dos diferentes bens, a relação entre quantidade consumida e variação da renda do consumidor para diferentes bens, né? Essa curva
ela pode ser uma linha reta, ela pode ser positivamente inclinada, pode ser negativamente inclinada, ela pode ser sinuosa, assim como eu desenhei aí, né? Diferentes consumidores terão diferentes padrões, variações de cestas de consumo, né? Mas todos nós temos a nossa curva renda-consumo, e com base na nossa curva renda-consumo, a gente pode dizer se os bens são o que nós vamos definir, que são bens normais ou bens inferiores, né? Se as pessoas consomem mais ou menos de um determinado bem à medida que sua renda aumenta, né? Mas então, nós temos a curva renda-consumo, e da curva renda-consumo nós temos o conceito de curva de Engel. O que é a curva de Engel? É basicamente isso que eu falei, né? É a relação entre quantidade demandada de um determinado bem, dado a variação da renda do consumidor, né? Normalmente se põe a renda no eixo vertical e a quantidade consumida do bem X no eixo horizontal. E a gente tem o que? Tem que, para um baixo nível de renda, o consumidor pode consumir uma certa quantidade do bem, e à medida que o nível de renda aumenta, o consumidor normalmente ele passa a consumir quantidades cada vez maiores. Mas isso até, né, à medida que o nível de renda aumenta, a quantidade consumida aumenta. Mas há a possibilidade de que essa relação se inverta, né? A gente pode chegar a um determinado nível de renda que o consumidor consuma uma quantidade máxima do bem. A partir daí, novos aumentos de renda passem a reduzir a quantidade demandada, né? E aí essa é uma possibilidade, não é que isso exista. Pode ser que o nível de renda de uma pessoa vá aumentando e a quantidade demandada do bem vá aumentando indefinidamente, né? Mas há a possibilidade de que essa relação mude, né? Nada impede isso. Isso aí é uma questão subjetiva, depende de cada um. Diferentes pessoas podem ter diferentes escolhas. E também pode ser que a curva de Engel já seja toda ela negativamente inclinada, né? O que significaria isso? Que aumentos de renda, o consumidor, nível de renda muito baixo, ele consome muito de um determinado bem, mas na medida que o nível de renda dele aumente, ele passa a consumir cada vez menos. Também tem essa possibilidade, né? E com base na curva de Engel, que é relativamente importante até em termos macroeconômicos, né? Na macroeconomia a gente volta a falar em curva de Engel, ou lembra da curva de Engel, principalmente essa inversão aí da curva de Engel. A gente tem a definição dos bens, dos tipos de bens na economia, né? E aí a gente tem o que a gente em economia chama de bem normal, a situação em que a relação entre variação da quantidade demandada de um determinado bem e a variação da renda é positiva. Ou seja, situações em que a renda do consumidor aumenta, ele passa a consumir mais quantidade do bem. Quando ocorre isso, a gente diz que esse é um bem normal, né? E questão de exemplos, fica difícil dar exemplo, é altamente subjetivo, mas de repente eu só falar bem normal, acho que a imensa maioria das pessoas vai considerar que todos os bens são normais, né? A questão é que não, tem os bens inferiores que a gente vai ver. A relação seria o contrário dessa. Situações que você passa a ganhar mais e a quantidade demandada diminui. Existe isso, né? Seriam os chamados bens inferiores, que vou mostrar aí agora, né? Só que, considerando os bens normais, situações em que você passa a consumir mais, dado que sua renda aumente, ainda assim, esse tipo de bem a gente pode dividir em dois, né? Que são o quê? São os chamados bens de luxo, que são aqueles bens que a quantidade demandada do bem aumenta mais que proporcionalmente à variação na renda, né? Então são situações que sua renda aumenta um pouco, a quantidade demandada aumenta muito mais do que a variação na sua renda, né? Sua renda aumenta 10%, a quantidade demandada aumenta 50%. Ou sua renda cai 10%, que também está na lógica do bem normal, né? Bem de luxo é um tipo de bem normal. Bem normal sua renda aumenta, a quantidade demandada aumenta.
Sua renda cai, quantidade demandada cai. Isso é um bem normal. Dentro dos bens normais tem os bens de luxo. Sua renda aumenta um pouco, 10%, a quantidade demandada aumenta 50%. Mas para entender bem de luxo, a palavra é meio enganosa, né? Você fala em bem de luxo, a maior parte das pessoas já pensa num carro caro, alguma coisa importada, perfumes e bolsas de marcas famosas. Isso não é, isso possivelmente é bem de luxo, mas bem de luxo não é só isso. Na realidade, todos nós temos os nossos pequenos luxos do dia a dia. Bens de luxo é aquilo que você corta muito ou tudo quando sua renda cai um pouco. Então, por exemplo, digamos que sua renda cai 10% e você corta por completo o consumo do bem, é porque esse é um bem de luxo na sua opinião, né? Sua renda cai 10%, sua quantidade demandada cai 100%, é porque a variação na quantidade demandada está sendo muito maior, muito mais que proporcional à variação na sua renda. Esse é um bem de luxo, tá? É um tipo de bem normal. E aí, chamando a atenção, é pegadinha que cai em prova, né? Não cabe dizer que um carro de luxo é um bem de luxo. As pessoas normalmente na rua podem dizer isso, mas na teoria econômica não obrigatoriamente, né? Você tem uma pessoa muito rica que todo ano troca de carro e sempre tem um carro de luxo, mas a renda dela cai e ela continua mantendo esse padrão de trocar de carro, então para ela o carrão, que as pessoas diriam que é um carro de luxo, não é um bem de luxo. Na verdade, seria um bem, como a gente vai ver aqui, um bem até necessário na opinião dessa pessoa, se é que existe alguém assim, né? Mas o que seria um bem necessário? É um outro tipo de bem normal. Quando a variação na quantidade demandada varia no mesmo sentido da variação da renda, só que menos que proporcionalmente à renda. Então é a situação que sua renda aumenta 10% e a quantidade demandada do bem aumenta, só que menos que 10%. Você ganha 10% a mais e sua demanda desse bem aumenta 5%, tá? Ou então sua renda cai 20% e a sua demanda desse bem cai só 10%, algo do tipo, ou seja, é algo necessário. Mesmo você perdendo renda, você não pode parar de consumir, né? Ou tem que reduzir muito pouco, não dá para reduzir muito. Na realidade, quando sua renda cai uma certa proporção, se você não reduz muito os bens necessários, como é que você faz para economizar? É porque você reduz dramaticamente o consumo de bens de luxo. Você corta o que é luxo para você, justamente para não cortar ou cortar um pouco só dos bens necessários, né? E aí, de novo, questão de exemplo, não dá para dar exemplo, é subjetivo. O que é necessário para um pode não ser necessário para outro. É claro que algumas pessoas sempre vai falar, comida é necessário. Mesmo que eu perca emprego, minha renda cai 100%, eu vou continuar consumindo, vou gastar o que eu tenho guardado ou vou me endividar, mas vou continuar comendo, né? Tem sentido, só que é pegadinha, né? Por quê? Porque comida é uma coisa, na realidade, muito ampla. Aqui, comida que você se refere, arroz, feijão, comida básica, mínima, ok, isso aí possivelmente, até mesmo uma pessoa pobre que perca a renda, ela evita de cortar, é necessário. Mas, por exemplo, se você pensar em pizza, é comida, né? É alimento. Mas possivelmente uma pessoa que perca a renda, ou ela para de comer pizza, ou pelo menos deixa de pedir pizza na pizzaria, ou muda de pizzaria. Ela ia na pizzaria mais cara, vai na mais barata, ou para de pedir pizza para fazer pizza em casa, que está mais barato, ou corta a pizza definitivamente, mas mantém aquela comida que não dá para ser cortada, né? Arroz, feijão, batata, carne, coisa do tipo. A carne é um exemplo que a gente vai dar aqui, né? Possivelmente você vai deixar de comer uma carne de primeira para comer uma carne de segunda, né? E isso já tem a ver com a ideia de bem inferior, né? O que seria bem inferior? A situação que a variação na quantidade demandada varia menos, negativa em relação à variação da renda. São as situações que sua renda aumenta, a quantidade demandada cai. Ou sua renda diminui, quantidade demandada aumenta. Existem esses casos, né? Basicamente isso que eu estava falando agora, a questão de carne. Uma pessoa muito pobre come carne de segunda, na medida em que o nível de renda dela aumenta, né? Ou aumente, digamos uma pessoa que é muito pobre nem come carne, se passar a ganhar um dinheirinho já come carne, mas de segunda,
Então isso aí fica sendo um bem normal. Mas se ela ganhar mais dinheiro ainda, ela deixa de comer a carne de segunda para comer carne de primeira, né? Com isso a renda dela aumenta, a quantidade demandada de carne de segunda cai, mas a quantidade demandada de carne de primeira aumenta. Carne de primeira já fica sendo bem normal e carne de segunda fica sendo bem inferior, né? Mas da mesma forma, se a renda da pessoa diminuir, né, aí ela deixa de comer a carne de primeira para passar a comer carne de segunda. A demanda de carne de primeira cai e a demanda de carne de segunda aumenta, né? Sendo assim, pode ser dado exemplo, mas é o que eu falei, dar exemplo é muito ruim, porque é subjetivo. Quem é vegetariano, a renda aumenta ou diminui, a quantidade de carne consumida nem aumenta nem diminui, é um bem neutro para um vegetariano, né? Algo que já havíamos falado antes, né? Mas aí 15 minutos aqui, vamos parar por aqui então, continuando na próxima.